Começando o episódio 320 do Wikimetal, um episódio muito diferente, como os Wiki Brothers que estão no YouTube estão vendo. Quem tiver no Spotify pode correr no YouTube também se quiser para ver a gente. Pela primeira vez a gente está tentando fazer o episódio ao vivo, com imagens, a cores, ao vivo. Eu, Daniel Dischler, juntamente com Nando Machado, Nina, Larissa e Gabriela, que já estrearam semana passada, deram um show, os elogios que vieram foram muito legais, os comentários. E a gente vai tentar fazer esse esquema um pouquinho diferente. A gente escolheu, vamos chamar de temas da semana, ou temas da quinzena, né, na verdade. Alguns temas que a gente acha legais e relevantes da gente bater um papo, a gente conversar. E dentre esses temas, né, Nando, a gente vai começar falando um pouquinho sobre um guitarrista histórico, o Ritchie Blackmore. Eu vou passar a palavra para você, Nando, para você fazer uma introdução e tudo mais. Eu queria contar uma história para as meninas, que eu já contei, acho, algumas vezes, mas eu acho bacana compartilhar isso. O Nando vai se lembrar que a gente tem um episódio perdido, que a gente foi uma vez num shopping, meio burguês, caro, a gente tomou cerveja, a gente comeu umas porções, tudo isso era para gravar um episódio. Esse episódio, a gente ficou lá, a gente pagou uma grana, e quando terminou, eu olhei pro gravador e falei assim, não gravou nada. A gente perdeu, foi isso mesmo. Então, e os caras me enchiam o saco por anos, assim, Nando e Rafael Mazzini me enchiam o saco por anos, que eu perdi, a gente gastou uma grana, e foi isso mesmo. O que era esse episódio? Esse episódio, ele contava um pouco sobre a tríade do heavy metal, né? Um movimento cultural que dura 50 anos, mais de 50 anos, que assim, abraçou todos os países do mundo. É óbvio que ele não foi inventado por uma pessoa, não foi inventado pelo Tony Iommi, não foi inventado por uma banda, teve um monte de condições que aconteceram para que isso acontecesse e perdurasse tanto, senão o movimento não perdura, né? Mas teve assim, Beatles fazendo músicas mais pesadas, que nem Helter Skelter, She's So Heavy, teve o Steppenwolf lançando Born to Be Wild, onde ele cunhou o jargão heavy metal, né? Aparece Heavy Metal Thunder na música pela primeira vez. Tem um monte de coisa acontecendo. E aconteceram 3 bandas meio que simultâneas na Inglaterra, que são, na minha opinião, a tríade do metal. A gente tem o Black Sabbath, com toda essa roupagem negra, do preto, do satanismo, dos temas obscuros, sombrios, e que originou o stoner, essa pegada pesada, os riffs, né, os riffs de Tony Iommi, o vocal do Ozzy, todas essas coisas. Do outro lado, a gente teve o Led Zeppelin, que são, os deuses do sexo, assim, os deuses do amor, o visual, assim, que depois isso, não sei, influenciou demais o Van Halen, que popularizou isso, depois o Guns N' Roses, essas vertentes. E teve o Deep Purple. E o Deep Purple, ele trouxe elementos da música clássica que a gente vê hoje em Symphonic Metal, nessas bandas tipo da Tária, Nightwish e essas outras bandas. Yngwie Malmsteen também, várias influências, né? Então essa tríade espalhou, assim, vertentes de metal para todos os gostos, para todos os gêneros. E eu tô falando disso por quê? Porque a gente vai falar de um dos caras que criou isso aí, né? Porque um dos fundadores dessa influência da música clássica no heavy metal eram 2 caras, na verdade, que se juntaram, formaram o Deep Purple, o finado, saudoso John Lord, tecladista, e o guitarrista Ritchie Blackmore. Bem-vindo, Nando Machado. Eu falei demais agora na abertura, vou deixar vocês falarem. Imagina, Daniel Dischler, sempre um prazer estar aqui com você, um prazer ainda maior estar com as meninas do Wikimetal. O Ritchie Blackmore, a gente está falando sobre ele exatamente porque ele faz agora, dia 14 de abril, o aniversário, ele está completando 76 anos de vida. A gente fica muito feliz em celebrar essa data e saber que ele está, pelo menos até onde a gente sabe, ele está bem de saúde e segue aí tocando sua guitarra. Sim, provavelmente vacinado. A gente espera que sim, né? Provavelmente vacinado e com a sua esposa, né? Ele já lança, já faz um tempo que ele tem um projeto musical com a sua esposa e tudo, e lança músicas barrocas, o Blackmore's Night, que na verdade remete ao Ritchie Blackmore's Rainbow, né? Ele sempre um ego bastante avantajado, né? Uma pessoa que realmente ele tem talento de sobra, mas ele também tem essa vontade de ter o mundo girando ao seu redor, né? E eu acho que talvez isso tenha causado alguns
alguns percalços aí, problemas na vida dele, desde até a própria saída da banda que ele ajudou a fundar, né? O Deep Purple, ele não foi o único guitarrista do Deep Purple, ele teve o último disco do Deep Purple daquela primeira fase, né, antes da volta. Tinha um outro guitarrista também, o genial Tommy Bolin, que gravou Come Taste the Band, foi o último disco do Deep Purple antes deles voltarem com o Perfect Strangers, mas depois ele ainda voltou a tempo de brigar mais um pouco com os caras e depois sair de novo, ou seja, a banda que ele mesmo fundou, hoje em dia ele já não faz parte, né? Inclusive, o Gillan fala sobre essa separação como um divórcio mesmo, né? E ele descarta qualquer possibilidade de uma reunião da formação clássica, justamente por isso, porque não tem como você misturar e trazer a sua... Ele fala bem assim, né? A sua atual esposa para trabalhar com a sua antiga esposa, então é uma situação bem complicada. Eu tava vendo isso, eu tava querendo saber, vocês torcem por reuniões, assim, de formações clássicas, ou vocês desencanaram já? Eu não sou fã de reuniões no geral. Eu não sou fã de reuniões no geral. Eu acho que depende muito de qual é a banda, há quanto tempo parou, por que separou, por que não tá fazendo mais música, porque reunião, mano, nem sempre dá certo, sabe? Às vezes os caras voltam e aí ou eles não têm nada de novo a oferecer, ou eles tentam fazer uma coisa nova e acabam, sei lá, tentando entrar na onda do que a galera tá ouvindo hoje em dia e perde a identidade da banda, sabe? Eu não gosto muito, não. Eu acho que tem menos a acrescentar. É tipo segunda parte de filme, sabe? Que um filme fez sucesso nos anos 80 e a galera vem e fala, não, vamos fazer o 2 agora em 2010 e aí não dá certo. Sim, eu acho É uma boa comparação. Fala, Nina. Eu acho que depende da banda, porque assim, por exemplo, eu acho que no caso do Ritchie Blackmore, ele ainda tem o Rainbow, ele tá lá, entendeu? Tipo, ele ainda tá nos holofotes, de certa forma, né? Ele teve seu trabalho no Deep Purple, mas eu acho que agora ele tá em outra fase, então eu acredito que é uma reunião que não sei se eu gostaria de ver. Óbvio, assim, claro que gostaria, de certa forma, porque a formação original para mim sempre foi uma coisa muito especial, assim, entre aspas, dependendo da banda. Mas eu acho que ele com Rainbow também é bem especial. Enquanto estávamos ouvindo o grande Ritchie Blackmore e sua guitarra Fender Stratocaster, as meninas estavam comentando sobre a parte esotérica, vamos dizer assim, ou astral ou astrológica. Para nós aí, Gabi. Eu não entendo nada do assunto, mas elas sabem tudo sobre isso. Não, é que o Nando mencionou que o Rich gostava de se colocar como o centro do universo em todos os projetos dele. Gostava não, né? Gosta, que ele não morreu. Tô fazendo aniversário hoje, inclusive. E aí eu pensei que talvez ele seja que nem a Larissa, que a Larissa é a ariana também faz aniversário em abril. E com ascendente em Leão. Para quem não entende de astrologia e não quer entender, sinto muito, mas isso só quer dizer que o signo de Leão é um signo que gosta de se aparecer um pouco. Então talvez a Lari tenha isso em comum com o Rich. Olha que fofo. Eu e Nando somos leoninos. Tá bem, eu diria que eu não entendo nada de signo, a não ser que, tirando que o único signo que importa é o meu, eu não preciso saber. Já diz tudo sobre você, que basicamente já diz tudo sobre você. Lari, você tem alguma coisa a comentar? Já que você foi citada. Eu me senti um pouco atacada, mas enfim. É uma honra, Larissa, é um elogio. Não sei. Pessoa de difícil trato. Tá bom. Vamos ter que tomar cuidado, Daniel, com essas meninas com ascendência aí parecida com o Ritchie Blackmore, porque se tiver um Ritchie Blackmore aqui entre nós, ele tende a dominar a área de uma forma incrível. Total. Sair do Wiki Metal para criar um Wiki Pop, Wiki sertanejo, Wiki Country. Meu Deus. Bom, no mesmo dia 14 de abril, você vê que é um dia histórico, né, pro rock, né? Aconteceu que uma banda do nosso coração, né, o Judas Priest,
ele lançou 2 discos em 14 de abril, né? Em 14 de abril de 1980, ele lançou talvez o maior sucesso comercial da sua história, né? O British Steel. E alguns anos depois, 6 anos depois, ele lançou o Turbo, também no mesmo dia, 14 de abril. Como 14 de abril depende do dia que você está ouvindo o nosso podcast, acabou de acontecer, nós estamos celebrando o aniversário desses 2 descassos, assim, né? Vamos conversar um pouquinho sobre eles. O British Steel tem uma coisa muito legal, assim, porque a gente não considera, né, o Judas como sendo um membro do New Wave of British Heavy Metal. Por quê? Porque ele já existia antes, quando surgiu essa nova onda, né? Então ele não faz parte oficialmente das bandas que compuseram o New Wave of British Heavy Metal. Porém, ele ter lançado esse disco com esse peso, né, para a época, com 2 dos maiores hinos da história no mesmo disco, né, Breaking the Law e Living After Midnight, no mesmo disco, né, ou seja, tem essas 2 músicas, não precisa ter mais nada, e mesmo assim tem um monte de outras coisas maravilhosas nesse disco. É como se o Judas falasse, né, desse um aval para o Iron Maiden, para o Saxon, para o Def Leppard, falar assim, pode vir onda, porque é esse o tipo de som que a gente está fazendo aqui na Inglaterra, vocês são bem-vindos. É quase como se ele desse esse aval, começo de 1980, lança um disco desse calibre, e que tem um monte de coisas muito emblemáticas. Eu não quero ficar dominando o papo aqui, daqui a pouco eu falo um pouco mais, mas a gente sempre fala que o Judas influenciou tanto o thrash metal, influenciou as guitarras gêmeas, influenciou tanta coisa. Eu vejo nesse disco tantos elementos que a gente foi descobrindo depois em outras bandas ao longo dos anos, que é muito impressionante, assim, muito, muito marcante o British Steel. Depois a gente fala um pouquinho do Turbo, né, Nuno? Será que eles gostam dessa data por causa do Rich Blackmore? Pode ser. Acho difícil, né? Mas é uma coincidência interessante ter no mesmo dia do aniversário do Rich Blackmore 2 discos do Judas sendo lançados, né, na mesma data. Mas esse disco, sem dúvida, quer dizer, pelo menos para mim, ele é o melhor disco do Judas. Foi gravado no ano anterior, né, em dezembro de 79. Mas ele tem só um defeito. Eu não gosto do baterista desse disco, que é na verdade, mais pessoalmente, assim, que é o Dave Holland. É um cara que, anos depois, foi condenado aí por crimes gravíssimos e hoje já não está mais entre nós. Não faz a menor falta, mas nada é perfeito, né? Até o Judas Priest, até o British Steel teve a participação desse membro não tão querido do Judas, mas o resto, ao contrário do Dave Holland, é só Rob Halford, Glenn Tipton, K.K. Downey e Ian Hill. É a formação ali que durou tantos anos aí com o Judas depois, né, disso. Tem uma ótima linha de baixo também, né? Sim. Eu sempre volto em The Rage, porque pra mim a baseline de The Rage é... Pra mim também é um dos meus, assim, é o meu favorito do Judas. Inclusive, eu tava vendo, outro dia no YouTube, eu tava revendo, né, o vídeo de Breaking the Law. E aí eu pensei assim, gente, na época deveria ser um máximo para eles, esse tipo de tecnologia nova e tal. Mas aí eu fiquei pensando, gente, um policial tocando num papelão, tipo uma guitarra de papelão. Fantástico. As inovações. Chega a ser meio tosco, né? Mas eu acho que eles tinham essa pegada meio de tirar uma com a cara, enfim, não sei. Mas eu olhei assim e falei, gente, na época devia ser o máximo, mas hoje... 41 anos depois, a gente fica até... Tem umas coisas que são engraçadas, né? Dessas coisas de vídeos. E lógico, na época devia ter tido um grande investimento, tudo, mas hoje em dia você faz um vídeo com uma qualidade melhor com qualquer telefonezinho meia boca, né? Sim. Não, mas Mas fica a intenção, né? Tipo, é um vídeo emblemático de qualquer jeito, cara. É uma sátira, casa super bem com a música. Se mantém atual, porque, né? Sim. Esse tema de quebrar a lei e policiais e sátiras com policiais, isso nunca fica velho, infelizmente, por razões outras, né?
Não. Eu ia falar que os movimentos do ano passado, né, do Black Lives Matter, tudo, né, enfrentamentos policiais. Exatamente. Sempre teve essa briga, né, entre a polícia e quem detém a lei e tudo, e as pessoas que se rebelam, né, contra os detentores da lei, vamos dizer assim. E o Judas Priest se enquadra nisso. Inclusive, recentemente o Rob Halford lançou a sua biografia, né? Eu não li ainda, mas deve ser bem interessante. Um cara corajoso, né, assim, dentro do metal. Sim, com ele quebrou vários, não só as leis, mas quebrou vários tabus, né? Eu queria comentar um negócio sobre isso, né, que é muito bacana, porque todo mundo, quando faz referência a isso que o Nando tá falando, é por conta dele ter sido o primeiro cara do metal a se assumir homossexual, né? Mas tem uma outra coisa que não muita gente sabe, e aparece no documentário do famoso do Sam Dunn, que é o Headbanger's Journey, que ele conta assim, que quando a tríade, né, que eu falei antes, né, Black Sabbath, Purple e Led Zeppelin surgiram e tal, e começaram a surgir as primeiras críticas, eles saindo nas revistas e tal, eles não queriam, nem o Black Sabbath queria se associar ao termo heavy metal. Eles tinham meio que queriam se afugentar desse nome. É engraçado pensar hoje o Black Sabbath, que é tido como, né, o padrasto do heavy metal, o inventor do heavy metal, querer se afastar desse termo, mas isso até meados dos anos 70, isso acontecia, e a primeira pessoa que quebrou a lei, quebrou os tabus, e tem um documentário famoso que ele vira pra câmera e fala, nós somos heavy metal, a primeira pessoa que se assumiu heavy metal é o Rob Halford do Judas, falando assim, nós somos heavy metal, com orgulho, né, com vontade de ser mesmo, né. Isso é uma coisa muito legal, porque depois também, anos depois, ele também fala assim, eu sou gay, né, então sempre um cara muito revolucionário pra época. Será que é o signo? Tô brincando. De novo esse tema? Não, acho que vale a pena, acho que muita gente é interessada. Como eu disse, eu não me interesso pelos signos, a não ser pelo meu, que realmente é o único que importa, mas... Por favor, meninas. Eu vou chutar que ele é aquariano, mas eu vou pesquisar aqui. Pesquisa aí. Enquanto você pesquisa, eu vou falar um negócio, Nando. A música United, que tem nesse disco, né? Que fecha o lado A, o que era o lado A quando o disco saía em vinil, é uma música, assim, que pra mim ela dá origem ao Manowar, que surge no ano seguinte. É uma música que depois a gente viu, assim, o Manowar lançar, inclusive, assim... temas assim de unidos, né, lutando pelo metal juntos, tal, mas até a pegada da música, né, que é um refrão meio épico, né, cantado, assim, dá a impressão que é um cover do Manowar quase, né. Assim, é muita influência, né, e o fato de ter uma música que chama Metal Gods, né, que também remete um pouco ao Manowar, aos deuses do metal, Gods of Metal. Então, eu vejo muita influência do Judas, não só nas coisas que a gente sabe, né, guitarras gêmeas tipo do Iron Maiden, o thrash metal mesmo da Bay Area, mas também... Todo visual, né, todo visual, tarraxa, muito esse negócio de couro, tarraxa, moto no palco, muita inovação, né. Achou, Gabi? Contrasta demais com o Turbo, né? Que não é nada disso, nada a ver. Mas eu achei. O Rob Halford é virginiano, gente. Errei. Perfeccionista. Me retrato. Perfeccionista. Mas o único signo que fica na cara do que o cara é o Leo. Ou não, também, não sei. A gente não sabe se acho que depende Rich realmente tem um depende do ascendente, né? Essas coisas. Sempre tem várias coisas. A gente faz um episódio especial falando disso. Gabi, como você tinha comentado, o Turbo já é uma pegada muito diferente, né, do British Steel. Mas eu confesso que faz muitos anos, o British Steel de vida e mexe eu ouço porque é um disco que eu realmente adoro. O Turbo faz muito tempo eu não ouço, né? O Nando vai lembrar, né? Claro que vai lembrar, né? Nos anos 80, quando a gente era adolescente, a gente tinha um quartel-general, que era a casa de umas amigas nossas, que eram 3 irmãs, né? Cláudia, Márcia e Sandra, e a gente se encontrava lá. Eu passava mais tempo lá do que na minha casa, né? Era nosso playground. Então, não tinha o que fazer, ia pra lá. O dia inteiro, passava o dia inteiro, o fim de semana inteiro. E elas tinham esse disco, né? A gente meio que zoava desse disco. A gente ficava... Porque era uma coisa meio hard rock, a gente tava naquela época, assim, Metallica, Megadeth, coisas mais pesadas, Slayer, Testament, Exodus. E aí veio o Judas com esse disco, que é um disco mais pop e tal, a gente meio que zoava. E meio que por isso, talvez,
eu nunca mais ouvi o disco, eu ouvi muito pouco, assim, ao longo desses anos. Por conta do episódio, esse fim de semana eu ouvi bastante e eu adorei esse disco, achei muito legal, né? Tá vendo? Tem muita música bacana. Tá vendo? Muito legal. O mundo não gira, ele capota, entendeu? eu acho que, assim, é muito engraçado ver o contraste de álbuns que saíram no mesmo dia, porque pra mim, o British Steel, ele tem a cara dos anos 70. Ele pegou ali o finalzinho dos anos 70, o rock dos anos 70, ele tem aquela pegada mais escura, ele é em preto, ele tem uma lâmina na capa, ele é agressivo, ele é tudo isso. E aí vem o Turbo, e o Turbo é colorido, ele é em neon, ele tem várias cores, e ele é a cara dos anos 80. Eu acho que pegou um negócio ali meio Billy Idol, já tem uso de sintetizadores, já é um negócio mais... eles têm a cara dos anos que eles foram lançados, assim. O British Steel, que nem o Nando falou, foi feito em 79, né? Então pegou a época ali do finalzinho. E é muito legal ver uma banda que consegue ser tão versátil, cara. Eu sei que na sua época, Daniel, de estar ouvindo pensando, nossa, que bosta, você devia ter pensado, mano, esses caras, eles saíram Se venderam. Exatamente. Só que Mas eu acho que era outra era. Foram duas eras completamente diferentes, porque ali nos anos 70 teve a era disco também. E aí, eu vou citar o videoclipe do Turbo Lover, que pra mim, que sou formada em design gráfico, eu olhei pra aquilo e falei, gente, eu acho que foi a época que deve ter descobrido o fundo verde. É o nascimento da MTV, mais ou menos isso. Porque, gente, e aí eu pensei, a viagem dos caras, tipo, uma estrada ali com um robô, com o Rob Halford cantando assim, tipo, com o Rob Halford cantando assim por cima, e assim, tipo, gente... Mas assim, na época devia ser o máximo, mais uma vez, né? E descoberto. Até hoje é. Gente, hoje em dia falta criatividade pra fazer esse tipo de coisa, sério. Tá tudo muito regradinho. Tem que ter alguém pra fazer uma coisa doida de novo, não é possível. Sim. E o Rob Halford, ele assume tudo, como o Dani falou, ele assume tudo com muito orgulho e sem pedir desculpas. Inclusive, falando sobre o disco Turbo, ele falou, nós nunca acreditamos em regras. Então, o pessoal encheu o saco. Até a minha reação escutando esses dias, eu não lembrava também muito do álbum. E aí eu ouvi o British Steel e fui pro Turbo, e aí eu fiquei, nossa, quando eu era criança eu achava Judas Priest muito pesado, mas nem é tanto, né, mas é porque esse é um álbum diferente. É verdade. Não, é isso mesmo. E as primeiras músicas, né, começando com Turbo Lover, depois tem aquela Private Property, tem umas 3, 4 músicas, as primeiras, elas são muito comerciais, elas são hard rock, assim, tipo, dá pra imaginar quase o Bon Jovi tocando essas músicas, assim, sim. Tipo, mas são muito boas, as músicas são muito legais, eu acho, muito bacana. Inclusive, Não, perdão. Pode falar. Não, eu só ia falar que se você tira, tipo, o peso do nome da banda e o que eles fizeram antes, e você só ouve... É bom, sabe? É porque realmente choca muito quando você tá muito acostumado com a banda fazendo um estilo X e aí eles mudam. Aí você fica pensando, tipo, nossa, esses caras estão muito ruins, mas não necessariamente. Mas eles metaleiros, cheio de tarraxa, jaqueta de couro, faz cara de mal. Exatamente. Pode falar. Inclusive, eu fiquei fantasiando. Oi, pode falar. Então eu vou. Inclusive, eu já fiquei fantasiando com a Lady Gaga cantando Turbo Lover, assim. O Rob já falou que gostaria de cantar com ela e eu fiquei assim, preciso. É a cara dela, né? É a cara dela. Mas essa época também não foram os únicos, né, que fizeram isso. Várias bandas deram tiraram o pé do acelerador, assim, no peso das guitarras e colocaram roupas coloridas, até porque era meio que uma tendência. Depois... voltou tudo, apareceu o Guns N' Roses e os coloridos ficaram tudo aí veio de lado, né? Aí depois, ainda mais. Mas depois o Pantera. Aí o Pantera daí. O Guns acho que voltou a fazer todo mundo usar calça jeans e jaqueta de couro e sem maquiagem, sem muita cor, né? Tudo voltou a ser preto e branco. O grunge escancarou mais ainda, mas eu particularmente não sou muito fã dessa época. Acho que nada mais brega do que as coisas que rolaram nesses anos 80, os mullets. O Rob Halford usava um mullet, o Glenn Tipton todo mundo tinha mullet, né? Mas você tá seguindo essa tendência, né? Você tá seguindo essa tendência agora.
Aí, ó, né? Olha lá. A gente não tem o que fazer, a gente fica inventando piada, né? Gente, quarentena. Então, tem que inventar coisa pra se divertir, né? Não, concordo. Mas, pô, o Mullet, cara, Chitãozinho e Chororó, velho. Bom, no dia 15 de abril, e é isso que vamos celebrar aqui um pouquinho, lembrar um pouco de um cara lendário, né? Joey Ramone, né? Fundador dos Ramones. É um cara que teve um monte de problemas de saúde desde que nasceu, né? Mas que construiu uma carreira muito vanguardista, né? Tipo, muito pioneiro em algumas coisas, né? A Joey Ramone nos deixou no dia 15 de abril de 2001. Faz 20 anos que o nosso querido Joey Ramone nos deixou. Uma pena, realmente. Um cara que... ele e a banda dele, né, mudaram a forma de consumir música. E também aquela coisa que a gente falou do Judas Priest das cores. Eles sempre tiveram a mesma roupa. Acho que nem trocaram a roupa, né? Nem trocaram de calça. Era literalmente a mesma roupa. E 20 anos da morte do Joey Ramone, foi o primeiro dos Ramones a morrer, e é uma banda que infelizmente não tem nenhum membro original vivo mais, né? Mas ficou a obra dos caras, e realmente é isso que a gente tem que comemorar e celebrar. Ele faleceu muito cedo, com menos de 50 anos, e faz muita falta, né? Uma banda como o Ramones. Eu tive a oportunidade de... infelizmente vi só um show dos Ramones, mas já valeu a pena ter visto os caras ao vivo pelo menos uma vez, né? Foi demais. Eu vou ter que contar que quando eu fui morar no Canadá, eu fui em 96. Quando eu fui morar no Canadá. Eu passei 2 anos lá. Eu cheguei em junho de 96, era verão lá, né? E aí em julho teve um festival, um Lollapalooza lá. Que o line-up era Ramones, Soundgarden e Metallica. Né? Nossa, Dani, estouro. E esse show foi em julho de 96. Em agosto de 96, um mês depois, foi o último show do Ramones. Então eu vi tipo um dos últimos shows deles. Foi muito, muito histórico, muito legal, assim, muito legal. Bacana. Onde você viu eles, Nando? Vi no Olímpia. Olímpia era uma casa de show que tinha aqui na Lapa. Não foi no Já Canadá. não era. Oi? Não foi no Canadá. Não. Foi na Lapa. Nossa, foi péssimo essa. Mas a formação já não tinha o Didi Ramone, né? No baixo, acho que o Didi Ramone só veio uma vez pro Brasil no show que eles fizeram no Palace. Lógico, o batera era o Mark Ramone, mas também não. Acho que o Tommy Ramone, o baterista original, nunca veio pro Brasil. Eu acho, pelo menos oficialmente. Mas realmente um show diferente, assim, né? 1, 2, 3, 4, ninguém falava no meio das músicas, eram, sei lá, 40 músicas no set list. Nossa, sério? As músicas tudo 2 minutos. 3 minutos no máximo, então. Não, faz sentido. É super, tipo, 40 músicas no Ramones é super de boa, né? Faz sentido. E uma aula, assim, uma das bandas mais influentes, uma banda que não teve o sucesso comercial que condiz com o tamanho deles, né? Eles foram muito mais influentes do que tiveram sucesso comercial, mas até hoje 1 milhão de bandas que se inspiram neles, né? Até de bandas de metal como Metallica mesmo, até as bandas de hardcore, punk rock. Eu acho que foram uma dessas bandas que tiveram hype depois, né? Infelizmente, porque eu lembro que teve uma época, acho que eu tinha uns 12 anos, 13, não sei. E era uma febre na internet mesmo, ouvir Ramones, assim. Teve um surto, uma onda em que todo mundo ouvia Ramones e a galera... Estragaram a camiseta também, né? Exatamente. Todo mundo usava uma camiseta. Era um negócio, assim, todo mundo tinha que ter uma camiseta do Ramones, era doideira. Eu lembro disso. Porque eu tinha, inclusive tem uma foto minha tirada tipo de frente pro espelho, com aquele celular dos anos 2000, com a camiseta do Ramones. Eu acho que nessa época eu tinha acabado, tipo, não acabado, né, mas fazia um tempo que eu já ouvia rock, mas eu tinha acabado de descobrir o Ramones. E eu lembro que, mas assim, eu acho que eu já devo ter falado do School of Rock, mas tem uma música que toca no School of Rock que eu acho que é
My Head is Hanging Upside Down. E eu acho que viralizou essa música por causa do filme. E aí eu acho que aí que eles se tornaram um pouco mais comerciais, talvez, né? Que o Nando tava falando que eles não eram não são uma banda comercial, né? Não eram uma banda comercial, mas eu acho que nessa época eles começaram a ficar um pouco mais comerciais por causa disso. E aí também por causa do Hey Ho, Let's Go, que, tipo, nessa época todo mundo falava Hey Ho, Let's Go. Sim, mas sim. eu acho que seria, tipo, uma outra geração, né? A geração e Pet Sematary, né? Acho que Pet Sematary também fez estourar. Com certeza. School of Rock realmente é a escola da Nina, porque ela também descobriu o Stevie Nicks lá. Não, então, assim, é só o legado. Meu sonho, assim, na escola, que eu lembro, porque, assim, eu deixava de fazer algumas coisas da escola pra ler biografia de rock, livro de rock. Deu certo. Olha onde você tá hoje. Quando eu vi aquela lousa que o Jack Black faz, eu pensei, cara, é isso. Tipo, eu queria uma matéria assim. Porque aí eu ia gabaritar a matéria e tava tudo certo. Tipo, beleza. E assim, meus pais estavam muito bravos comigo, mas hoje eles entendem que realmente não era só valeu uma a pena. E valeu a pena. Valeu a pena. Gente, o Joey Ramone também foi eleito o integrante favorito dos fãs de Ramones em 2018 numa votação lá no Wikimetal. Então, ele é um dos mais queridos. E aí, na sequência, ficou o Johnny Ramone e Didi Ramone. Muito bem. Muito bem, muito bem. Se você está ouvindo o podcast no dia que ele saiu, né, dia 15 de abril, significa que amanhã o Greta Van Fleet lança o seu novo álbum The Battle at Garden's Gate, um disco que saiu já 4 singles, 1/3 do disco, né, que são 12 músicas, e a gente está muito ansioso, hoje praticamente véspera do lançamento do Greta, a Nina estava mostrando a camiseta aí, né, fanzaça da banda, e eu adorei esses singles que saíram, eu já gostava da banda antes, fiquei muito fã dessa banda. Acho meio ridículas as críticas de dizer assim, mas parece Led Zeppelin. Eu digo assim, ainda bem que parece Led Zeppelin. É um elogio. É um elogio. E entendo até, assim, do tipo, que é legal a banda ir descobrindo o seu estilo e tal. Os meninos eram muito novos no primeiro disco, né? Deixa eles amadurecerem um pouco mais, vão lançar 5, 10, 15 discos e vão achar o seu caminho. E nesse disco, pra mim, já ficou super claro, já ficou super diferente do que é o tradicional Led Zeppelin. Claro que o timbre de voz dele é parecido, a pegada anos 70 é parecida, mas, a música, essa última, Broken Bells, que eles lançaram, Age of Machine, que eles lançaram, são músicas muito boas, vem um descasso aí, eu acho. Olha, deixa eu falar rapidinho sobre o Greta Van Fleet, que eu vou ter que abandonar vocês antes de terminar o episódio. Mas tá realmente uma conversa de bar, né? Você vai sair no meio da conversa, eu vou sair mas tá valendo. vai passar o ônibus ali, eu vou perder o ônibus. Eu tive... Só para lembrar, semana que vem, o papo que eu bati com o Sam Kiska, o baixista da banda, um dos irmãos Kiska, vai estar disponível no Wikimetal Happy Hour. Fiz uma entrevista com ele, muito simpático, e inclusive perguntei para ele como os pais dele devem se sentir orgulhosos, né? 3 filhos formarem uma banda como essa, uma banda que veio de uma cidadezinha minúscula, né? Frankenmuth, no Michigan, uma cidade buraco, na verdade, no Michigan, e eles conseguiram conquistar o mundo. Eu fiquei impressionado quando eu vi eles ao vivo, e por isso que comecei a gostar da banda. Eu não botava muita fé na banda. Quando eu vi eles ao vivo no Lollapalooza, eu fiz questão de assistir eles ao vivo aqui na Áudio, em São Paulo, e realmente a banda é super de verdade, os caras tocam muito, mesmo que você... Às vezes eu não sou muito fã de vocal muito agudo, mas eles ao vivo são excelentes. Eu acho que eu torço muito para que existam... Eu gostaria muito que existissem 50 bandas como Greta Van Fleet, não só uma, né? Aí você sim... Você mandar beijo pra Nina? Eu não conhecia a Nina ainda quando eu fiz a entrevista, mas assistam lá, Wikimetal Happy Hour, e a gente ouve esse disco. Esse disco eu ouvi, inclusive, para fazer a entrevista. O disco é muito bom, mostra uma banda bem madura, e eles estão prontos para dominar o mundo aí. Espero que influenciem 50 novos Gretas Van Fleet por aí. Vou ter que ir, o ônibus está chegando. Beijo pra vocês. Tchau, Nando.
Tchau, Até a Nando. Nos próxima. vemos daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias nos vemos. Tchau, tchau. Valeu. Mas o que o Então, Nando meninas, falou... quero ouvir de vocês, porque vocês são fãs também, né? O que o Nando falou do Greta ao vivo, de fato, o Greta é um fenômeno ao vivo. Eu conheci o Greta ao vivo, na real. Não, infelizmente, não porque eu presenciei um show deles, porque eu conheci eles muito tarde. Mas eu vi uma apresentação ao vivo de Age of Machine. Eu conheci eles faz pouco tempo, inclusive. E quando o Josh alcança aquele primeiro vocal, logo no comecinho, assim, eu falei... O que é isso que eu estou ouvindo? Semana passada você me falou desse vídeo, eu não tinha visto esse vídeo, daí eu fui ver, assim, é um negócio altíssimo, assim, é muito legal, né? É muito alto, e é muito diferente da versão em estúdio. O alcance dele é diferente, é mais estendido, é mais longo, eles são incríveis ao vivo, eu achei... Não, ao vivo é outra parada, assim. É que eu sou suspeita pra falar, como vocês já perceberam aqui... Mas eu acho que esse álbum é realmente a essência do que eles queriam ter feito desde o início, mas eles não estavam preparados e talvez tão maduros e talvez não fosse o momento para fazer. Então, assim, eles trabalharam muito, dá para ver, porque eles fizeram um símbolo para cada música do álbum. Pensaram em toda uma estratégia para colocar esse álbum no ar. Pessoalmente, minhas duas músicas favoritas que já saíram até agora é a Broken Bells e a Rita Bove, que pra mim, assim, que inclusive a Rita Bove tem um videoclipe e que ele é todo conceitual, remete a uma coisa mais teatral, mais artística. Então, assim, pra mim, Greta é uma das bandas que eu mais ouço hoje. e eu amo. E eles são muito performáticos, né, Nina? Tipo, eu sinto saudade de ver artistas performáticos hoje em dia. Não, assim, eles são tão performáticos. Eu, assim, por incrível que pareça, não tive a oportunidade de ver Greta ao vivo, porque eu comi bola e não consegui comprar ingresso quando eles vieram. Você vai ver. Você vai. Mas assim, vamos ver quando, né? Provavelmente quando eles forem abrir pro Metallica, porque já tem o ingresso comprado, pelo menos. Mas sim, e quando eles estão ao vivo, eles têm o costume de jogar rosas no início do show. Então, acho que é todo um ritual, eles têm todo um ritual de show. Eles são bem esotéricos também. Eles fazem o show descalços. Então, assim, eu acho que é bem diferente dos outros trabalhos deles, mas, ao mesmo tempo, é uma sonoridade que pega, entendeu? Que é uma coisa meio viciante, que não é... Que o vocal do Josh cai muito bem com todo o resto, apesar de ser uma coisa muito estridente, muito forte. Então, assim, estou ansiosa. Eu só ouvi as 4 músicas, não vi o álbum inteiro ainda. Não tive essa oportunidade, esse privilégio, mas sexta-feira tá aí, né, gente? Então, meia-noite no Spotify de quinta-feira eu vou estar lá. O Greta, eu lembro, sabe o que eu lembro do Greta? Que eu tenho esse meme do Willy Wonka? Que tem o Willy Wonka antigo, que ele tá assim, conte-me mais sobre... Sabe que eu vejo um monte de gente criticando, falando assim, parece Led Zeppelin. Então eu tenho vontade de colocar assim, conte-me mais sobre a sua banda autoral, que é tão original, mande suas músicas pra gente. Exatamente. Eu acho que as pessoas não reconhecem a jornada dos artistas, né? E poder assistir o Greta... Eu ainda não me tornei fã do Greta, mas eu acho que tem uma grande possibilidade de sim, porque a qualidade dele só está crescendo. Mas o fato de tanta gente ter esse problema com ele sempre me atraiu para escutar e para conhecer. E eu acho que é incrível a gente acompanhar uma banda dessa forma, desde o momento em que eles estão mirando nos ídolos, que é o que a gente faz. Quando a gente aprende a tocar guitarra, a gente quer tocar guitarra que nem alguém. Quando a gente aprende a cantar, o nosso registro vocal é baseado em alguém. Então, é realmente o que o Dani falou, né? A pessoa não tem uma banda autoral muito original e não sabe como é o processo. Não, e é o tipo de comentário que você na lata. Você consegue saber de que época que é aquela pessoa, quantos anos ela tem, do que ela é fã, de onde que ela vem. Porque o pessoal que é muito fã dos clássicos e muito apegado aos clássicos e que tem aquilo na cabeça do que, tipo, não,
ninguém nunca vai ser tão bom quanto o Led Zeppelin, então não adianta você tentar. Só que os caras não estão tentando ser o Led Zeppelin, sabe? Eles pegam uma referência pra montar o som deles e eles estão fazendo a coisa deles, sabe? Tipo, eu acho super legal isso que a Nina falou, deles jogarem rosas, deles andarem descalços. Eles são super New Age, esotéricos. Eles resgataram essa coisa dos anos 70, tipo, uma coisa mais hippie, um hippie moderno, assim. Eles são muito ligados à natureza, eles defendem o meio ambiente, então... Totalmente a era de aquário, assim, cara. Não, assim, inclusive no final do mês, no começo do mês foi o aniversário do Sam, e no final do mês vai ser o aniversário dos gêmeos, do Josh e do Jake. E assim, tipo, eles vieram... Não é que foi do nada, né? Porque eu acho que eles já tocavam antes, mas como o Nando disse, era uma cidadezinha muito ovo. E eles colocaram o vídeo deles no YouTube e viralizou. E agora eles estão aí, né? Tipo, a primeira música realmente, todo mundo ficou meio assim, porque parecia meio que o Robert Plant cantando. Só que aí depois eles mostraram que não, eles não eram um plágio ou qualquer outra coisa do Led Zeppelin. Eles tinham uma personalidade deles, eles têm o som deles próprio. E é isso, assim, ansiosa. Não, eu acho Muito que eles bom. amadureceram demais também, porque o primeiro disco, eles, que nem você falou, eles estavam buscando a identidade, eu senti que eles tinham uma coisa mais otimista. Agora, esse segundo, eu sinto que eles são mais sóbrios, assim, tanto nas composições quanto no som, eles cresceram mais essa pegada existencialista, então eles estão reforçando mais as situações. Tem até uma nota que saiu no Wiki Metal essa semana, que fui eu que fiz, eu acho, que Ah, tá, obrigada. Não lembro muitas coisas da minha cabeça. Eu que sou fã, o Josh falou que Tears of Rain, que é uma das músicas que tá no álbum, é uma música que ele escreveu inspirado numa visita que ele fez ao Rio de Janeiro. E aí ele se deparou com uma favela e ele nunca tinha visto uma favela na vida dele antes. Pode virar meme do tipo, meu Deus, garoto rico descobre pode virar meme. Ele não é rico, lógico. Mas foi uma realidade. Hoje em dia ele é, né? A Nina está trabalhando para que ele seja. É verdade, Nina. Eles têm que pagar 10% dos royalties deles pra você. E aí ele se deparou com uma favela no Rio de Janeiro e ele ficou tipo, nossa, chocado com a realidade de outras pessoas. E ele disse que isso ajudou a construir o novo álbum, né? Sim. Mas enfim, sexta-feira, gente, novo álbum no ar. A Promoter. Quinta meia-noite. Vai, Quinta meia-noite. Promoter. Fala, Promoter. Quinta meia-noite, gente. Meninas, para terminar aqui o nosso episódio histórico, né? O primeiro episódio em vídeo e tal, diferente e tal. A gente sempre não, mas muitos episódios a gente dá dicas, né, para os nossos Wiki Brothers e nossas Wiki Sisters. E eu quero que a gente dê 2 dicas neste episódio aqui, porque é um episódio tão especial, acho que vale a pena. Eu vou dar uma. Nina, você trouxe uma outra, né? Trouxe. Manda Então, bala. minha dica é Blackberry Smoke lançou uma nova música essa sexta-feira que chama Ain't the Same, e vai pro novo CD deles, então ouçam, que tá lá no Spotify já. E é isso, procurem Ain't the Same, Blackberry Smoke. Bom, a outra dica que eu vou dar, ela tá relacionada com... essa semana foi a Semana Viper, né? Embora eles não tenham lançado nenhum disco novo, né? Mas teve o relançamento do Coma Rage, teve o Viper Day, né? Fazendo o 6º Viper Day, fazendo o aniversário do Viper, que é dia 8 de abril, no dia 9. Sucesso, inclusive. Foi um sucesso, né? Eu e o Nando conduzimos 3 horas de apresentação com um monte de convidados. Tá no YouTube do Wiki Metal, quem quiser conferir tá lá. Teve os meninos do Dr. Sim, né? O Ivan e o Andrea. Teve todos os integrantes do Viper que passaram. Teve o Pete Passarel tocando trechos de música nova. Teve o Ives Passarel do Capital... o Ives Passarel do Capital Inicial, ele... relembrando com o Felipe como foi a primeira gravação do Viper 35 anos atrás. Então tem um monte de coisa legal. E como saiu o Coma Rage, eu queria dar essa dica para os nossos Wiki Brothers conferirem esse disco. Esse disco ficou fora de catálogo por mais de 20 anos. E na sexta-feira passada ele voltou a estar online no Spotify, no Deezer, vai ter versão física também. E foi um trabalho muito bacana. Foi lançado pela Warner e pela Rhino Internacional. Eles lançaram, além do disco original, as demo tapes da época. Então tem 27 músicas. Tem uma música inédita,
em português, a primeira música que o Viper compôs em português, chama País do Futuro, mas eu queria tocar um trechinho de uma das músicas que é uma das mais porradas que tem nesse disco, que eu acho muito boa, uma música curtinha que se chama Blessed. Gostou da música, Gabi? Adorei, achei ótimo. Maravilha. Meninas, vamos fechar esse episódio 320, né? O marco, né? O primeiro episódio em vídeo do Wikimetal. Não sei se vai manter, vamos ver o que o pessoal fala. Aliás, Wiki Brothers, Wiki Sisters, mandem pra gente comentários aí, o que vocês acharam. Deem like no vídeo, compartilha. Mais uma coisa, ninguém aqui é menor de idade, eu não tenho 16 anos, a Larissa não tem 18, a Nina também não. Tá, eu também não. Gente... Nem o Dani também. O Dani principalmente. O Dani principalmente. O Dani parece ter 12 anos. Que isso? A gente tem não, todo mundo aqui é maior. É isso aí. Meu mapa astral você não quer fazer, né? Quero e eu vou. quero. Eu quero e eu vou. Deixa para outro episódio. Vai ficar pro próximo episódio, exatamente. Tá bom. Meninas, nos vemos daqui a 2 semanas. Foi muito legal, né, esse episódio. Acho que, eu queria saber também, não, além dos nossos ouvintes mandarem pra gente, além de se gostaram desse esquema do vídeo, também se gostaram desse esquema que foi assim, não pegamos um tema, né? Pegamos vários temas e batemos um papo. Se eles gostam mais desse esquema, se preferem o outro esquema, e a gente vai acertando aí, tá bom? Sim, contem tudo. Tchau, meninas. Nos vemos daqui a 2 semanas em mais um Wikimetal. Tchau.